O som do meu osso se partindo foi seco, como um galho velho que já não aguenta o peso do inverno. Caí no chão frio da minha cozinha, rodeada dos legumes que estava picando para uma sopa que mais ninguém iria comer. Meu nome é Graciela, tenho 72 anos. E, embora eu tenha uma casa grande e duas filhas bem-sucedidas, naquele momento, jogada no chão aguentando uma dor que me embaçava a vista, eu soube que estava completamente sozinha. Mas o que mais me doeu não foi o quadril, e sim perceber que aquela solidão não era um acidente. Era uma sentença. Ai, meu Deus! Gritei. Mas as paredes da minha casa só me devolveram o eco. A dor era aguda, lancinante. Subia da minha perna direita até a minha garganta. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Com a mão trêmula, arrastei meu corpo uns centímetros até alcançar o telefone que tinha caído da mesa. Marquei o número de Marcela, minha filha mais velha. Ela sempre foi a responsável, a que organiza tudo, a que tem a cabeça fria. Chamou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Alô? A voz dela soava impaciente, com barulho de fundo, como se estivesse em um restaurante. Mãe, estou em uma reunião importante com os clientes. É urgente? Meus olhos se encheram de lágrimas. Marcela, eu caí. Acho que quebrei o quadril. Não consigo me levantar. Houve um silêncio breve, um suspiro pesado. Ai, mãe, eu já te disse 1000 vezes para ter cuidado. Está bem, não se mexa. Vou ligar para uma ambulância e aviso a Patrícia, mas não desliga que preciso coordenar isso rápido. Não houve um, você está bem? Nenhum, já estou indo para aí correndo. Apenas gestão, apenas logística, como se eu fosse um problema administrativo a ser resolvido antes da sobremesa. A ambulância chegou rápido. Os paramédicos, 2 rapazes jovens e amáveis, me trataram com mais delicadeza em 5 minutos do que minhas próprias filhas nos últimos 5 anos. Me puseram na maca e a dor era terrível, mas minha mente estava em outro lugar. Eu pensava, agora elas vêm. Agora que sabem que é grave, elas vão vir e vão ficar comigo. Que ingênua eu fui. Cheguei ao hospital e fui internada de urgência. Precisava de cirurgia. Fiquei naquela sala branca e fria por 2 horas até ver Marcela e Patrícia entrarem. Vinham vestidas impecavelmente. Marcela com seu tailleur cinza e Patrícia com aquela bolsa de grife que custa mais do que eu gasto em comida em 1 ano. Não pareciam preocupadas, pareciam irritadas. Mãe, como você teve a ideia de subir no banquinho da cozinha? Me repreendeu Patrícia. Mal tinha entrado, sem sequer me dar um beijo. O médico diz que a operação é amanhã cedo. Dói muito, filhas. Estou com medo, eu disse, buscando uma mão, um carinho. Marcela olhou para o relógio, um gesto que eu conhecia de cor. Bom, o importante é que você já está aqui. Escuta, mãe. Nós estávamos conversando lá fora. A recuperação vai ser longa. O médico diz que você vai precisar de repouso absoluto e ajuda para tudo. Ir ao banheiro, tomar banho, comer. Vocês vão me ajudar, não é? Perguntei com um fio de esperança, embora no fundo eu já soubesse a resposta. As duas trocaram um olhar rápido. Aquele olhar de cumplicidade que tem quando decidem algo sem me consultar. Mãe, sejamos realistas, disse Marcela cruzando os braços. Eu acabei de ser promovida na empresa. Estou viajando quase toda semana. Não tenho tempo para cuidar de você 24 horas. E eu tenho as crianças, a academia e a reforma da casa, acrescentou Patrícia rapidamente. Não podemos ficar aqui enfiadas o dia todo. Então Marcela soltou a bomba. A frase que ficaria gravada na minha alma para sempre. Mãe, contratamos uma enfermeira. É o melhor. Nós estamos muito ocupadas. Ela vai cuidar de tudo. Já está paga pelo 1º mês. Uma estranha? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Vão me deixar com uma estranha. É uma profissional, mãe. Não seja dramática, disse Patrícia pegando o celular. Ela se chama Luciana. Vem amanhã mesmo depois da operação. Nós vamos vir te ver quando pudermos. Nos fins de semana.
Fui operada no dia seguinte. Quando acordei da anestesia, zonza e dolorida, olhei ao redor procurando seus rostos, procurando minhas meninas, aquelas que eu cuidei quando tinham febre, cujas pernas raladas eu limpei, e para quem paguei a faculdade vendendo as joias da minha mãe quando meu esposo faleceu. Mas a cadeira ao meu lado estava vazia. Bom, não estava vazia. Havia uma mulher jovem de pele morena e olhos cansados, mas doces, sentada ali lendo uma revista velha. Minhas filhas. Balbuciei com a boca seca. A mulher se levantou de imediato e me aproximou um copo d'água com um canudo. Bom dia, dona Graciela. Sou Luciana, sua enfermeira. Suas filhas tiveram que ir embora. Disseram que tinham compromissos inadiáveis. Me deixaram as chaves da sua casa e todos os papéis do seguro. Bebi a água, engolindo também a amargura. Foram embora, sem me ver acordar. Luciana me olhou com uma pena infinita. Aquela pena que se sente por um bichinho abandonado na estrada. Disseram que ligariam mais tarde. Os dias se passaram no hospital. O telefone tocou um par de vezes. Chamadas curtas de 2 minutos. Oi, mãe, tudo bem? Que bom, falamos depois. Nunca vieram, nem para a alta médica. Foi Luciana, aquela moça que eu mal conhecia, quem me ajudou a me vestir, quem arrumou minhas coisas e quem me ajudou a subir no táxi adaptado para voltar para casa. Minha casa parecia enorme e vazia. Instalaram uma cama hospitalar na sala, porque eu não podia subir as escadas. Ali começou meu calvário e, curiosamente, meu renascimento. Luciana se revelou uma mulher de poucas palavras, mas de mãos abençoadas. Vinda de uma cidade do interior, trabalhava para mandar dinheiro para a mãe e para o filho. No começo, eu estava zangada com o mundo. Respondia mal, reclamava da sopa, chorava por qualquer coisa. Eu estava de luto pela mãe que eu achava que era e pelas filhas que eu achava que tinha. Dona Graciela tem que comer, me dizia Luciana com paciência, soprando a colher de caldo de galinha. Se não comer, os ossos não se soldam. Para que eu quero que eles se soldem? Eu respondi um dia, virando o rosto para a parede. Para ficar aqui sentada vendo como o pó se acumula? Minhas filhas não vêm há 2 semanas, Luciana. 2 semanas, e moram a 20 minutos daqui. Luciana deixou o prato na mesa e se sentou ao meu lado. Pegou minha mão. As mãos dela eram ásperas, de mulher trabalhadora, não macias como as de Patrícia. Olha, minha senhora, eu não deveria me meter, mas a senhora está viva. E enquanto a gente respira, a gente tem escolhas. Suas filhas, bom, cada um dá o que tem no coração. A senhora não se castigue pela ingratidão dos outros. Essa frase me atingiu. Não se castigue pela ingratidão dos outros. O primeiro mês passou. Marcela veio uma vez, uma terça-feira à tarde. Ficou 15 minutos. Não se sentou. Ficou de pé, checando o celular, enquanto eu contava que a dor tinha diminuído. Ah, que bom, mãe. Escuta, Luciana está cuidando bem de você, né? Porque ela não é barata. Então aproveita. Bom, tenho que ir. Tenho um jantar. Me deixou uma caixa de bombons finos sobre a mesa, como se chocolate pudesse preencher o buraco que me fazia no peito. Patrícia nem sequer veio. Mandou uma mensagem de voz dizendo que as crianças estavam gripadas e ela não queria me contagiar. É para o seu bem, mamãe. Mentira! Vi nas redes sociais que aprendi a usar na minha solidão, que ela estava viajando na praia com as amigas. O segundo e terceiro mês foram reveladores. Eu, que sempre fui uma mulher ativa, que cuidava das contas da casa, que organizava as finanças do meu esposo, tinha me acomodado. Tinha confiado cegamente que na minha velhice o amor seria minha moeda de troca. Mas me dei conta de que, para minhas filhas, eu já não era uma pessoa. Era uma carga financeira e de tempo. Mas com Luciana foi diferente. Uma tarde de chuva, a luz acabou na casa. Ficamos no escuro na sala. Luciana buscou umas velas. A senhora tem medo do escuro, dona Graciela? Ela me perguntou. Tenho mais medo do silêncio, confessei.
Então Luciana começou a cantar. Tinha uma voz suave. Cantava boleros antigos que eu gostava. Besa-me, besa-me murcho. Comecei a cantarolar com ela. Terminamos rindo, comendo biscoitos à luz de velas. Eu contei sobre minha juventude, sobre como construí esta casa tijolo por tijolo com meu falecido esposo, Antônio. Ela me contou sobre o filho que queria ser engenheiro. A senhora é uma guerreira, dona Graciela. Ela me disse com admiração. Fez muito nesta vida. Não deixe que a tratem como um móvel velho. Você acha? Perguntei, olhando-a nos olhos. Eu sei. Já cuidei de muita gente idosa e vejo quem ainda tem fogo nos olhos e quem já se apagou. A senhora tem fogo, só está triste. Aos 4 meses, eu já podia andar com o andador. Minhas filhas continuavam ocupadas. A transferência para o pagamento de Luciana chegava pontual. Isso sim. Elas achavam que com dinheiro compravam sua paz mental. Mãe, a gente paga a enfermeira. O que mais você quer? Queriam tempo. Queriam ausência de culpa. Um dia, escutei Luciana falando no telefone na cozinha. Estava chorando baixinho. Me aproximei devagar com meu andador, sem fazer barulho. As sapatilhas de borracha não faziam som. Não, mãe. Eu prometo que vou conseguir o dinheiro para os livros do menino. Sim, eu sei que o aluguel atrasou, mas a dona Graciela precisa de mim. Não, não posso pedir um adiantamento. As filhas dela que pagam e são muito rigorosas. Sim, eu vou ver o que faço. Ela desligou e secou as lágrimas rapidamente. Quando se virou e me viu, se assustou. Dona Graciela, não assenti. Precisa de algo? Preciso que me diga a verdade, Luciana. Você tem problemas de dinheiro? Ela abaixou a cabeça envergonhada. Não é nada, minha senhora. Coisas da minha casa. Não se preocupe. Luciana, eu disse com voz firme. Aquela voz que eu usava quando era jovem e negociava no mercado. Você me limpou, me deu de comer, cantou para mim quando eu estava triste. Minhas filhas nem sabem a cor dos meus remédios. Se você tem um problema, me diga. Ela me contou que o filho tinha entrado em uma boa escola com bolsa de estudos, mas não tinha para os uniformes nem para os livros caros, e que o dono do seu quartinho queria aumentar o aluguel. A quantia que precisava não era muito para mim, mas para ela era uma montanha. Fui para o meu quarto, abri meu cofre. Minhas filhas pensavam que eu vivia só da aposentadoria, que era pouco. Não sabiam, ou tinham esquecido, que meu esposo e eu tínhamos guardado economias em títulos e algumas joias antigas que não estavam no banco. Elas só esperavam herdar a casa que valia uma fortuna pela região onde está. Tirei um envelope, coloquei o dinheiro que Luciana precisava e um pouco mais. Voltei para a cozinha. Toma, isto é para os livros e paga 3 meses de aluguel adiantado. Luciana arregalou os olhos, recuou as mãos. Não, dona Graciela, eu não posso. Suas filhas, se descobrirem, vão me demitir por abusiva. Minhas filhas não vão saber de nada, eu disse, e senti uma faísca acender no meu peito, uma faísca de poder que eu não sentia há anos. Nesta casa, quem manda sou eu, e você é minha família agora. Elas me abandonaram, Luciana. Você não. Ela chorou, me abraçou forte. Foi o primeiro abraço sincero que recebi em anos. 6 meses se passaram. Meu quadril estava quase recuperado. Eu já podia andar com bengala. Minhas filhas continuavam sem aparecer, só uma videochamada a cada 15 dias para checar. Mãe, você está bem? Dizia Patrícia através da tela enquanto lixava as unhas. Olha, a gente estava pensando, agora que você já está melhor, talvez devêssemos ver a venda da casa. É muito grande para você sozinha. Você poderia ir para uma casa de repouso de luxo. Com o dinheiro da venda, daria para você ficar como uma rainha, e nós poderíamos administrar o resto para que não te falte nada. Ali estava o verdadeiro interesse, a casa. Uma casa de repouso? Perguntei, me fazendo de inofensiva. Sim, mamãe, é o melhor. Luciana não pode ficar aí eternamente, é muito gasto. Além disso,
Essa casa velha precisa de muitos reparos. Marcela conhece um corretor de imóveis excelente. Senti uma raiva fria subir pela minha coluna. Queriam me vender, me empacotar e me guardar em um asilo para repartir o dinheiro do meu esforço. Queriam minha casa, minhas memórias, minha vida, para convertê-la em suas férias e seus carros novos. Olhei para Luciana, que estava passando roupa no canto, fingindo não escutar, mas com o rosto tenso de preocupação. Ela sabia que, se eu fosse para um asilo, ela perdia o emprego e eu perdia meu lar. Deixem-me pensar, filhas, eu disse com um sorriso que não chegou aos meus olhos. É uma decisão grande. Pensa, mas não demora. O mercado está bom agora, disse Marcela e desligou a chamada. Naquela noite, eu não consegui dormir. Levantei e caminhei pela minha casa. Toquei as paredes. Olhei as fotos de família penduradas no corredor. Fotos de aniversários onde minhas filhas sorriam falsamente. Fotos do meu esposo. Eu me dei conta de algo terrível. Havia criado corvos e agora queriam arrancar meus olhos, mas elas se esqueceram de algo. Se esqueceram de quem eu sou. Se esqueceram de que eu não sou uma velhinha senil que assina o que lhe põe na frente. Na manhã seguinte, me vesti com minha melhor roupa. Coloquei um pouco de batom. Luciana, chamei. Sim, dona Graciela. Chame um táxi. Não, melhor chame aquele serviço privado de carros. Vamos sair para ir ao médico. Não, vamos ao tabelionato e depois vamos ao banco. Luciana me olhou surpresa. Minha senhora, vamos mudar tudo. Luciana, minhas filhas dizem que estão muito ocupadas, não é? Bom, eu vou garantir que continuem ocupadas o resto da vida, mas não gastando meu dinheiro. Olhei-me no espelho do hall de entrada. Já não via a mulher quebrada que caiu na cozinha há 6 meses. Via uma mulher com um plano. Se elas queriam brincar de empresárias frias e calculistas, eu lhes ensinaria quem foi a professora delas. Saímos de casa, o sol me bateu no rosto e, pela primeira vez em muito tempo, não senti dor no quadril. Senti a adrenalina da justiça. A luz do sol na rua me atingiu como um tapa. Depois de 6 meses de clausura, de olhar o mundo através dos vidros da minha janela, o ar fresco parecia quase proibido. Ajeitei meus óculos escuros e me agarrei forte ao braço de Luciana. Ela tremia um pouco mais do que eu. Dona Graciela, a senhora tem certeza disso? Ela sussurrou enquanto o motorista do carro preto nos abria a porta traseira. Era um carro elegante, com bancos de couro que cheiravam a limpo, muito diferente das ambulâncias e táxis caindo aos pedaços que eu tinha usado ultimamente. Nunca tive tanta certeza, minha filha. Eu respondi, acomodando minha perna ruim com cuidado. A bengala de madeira escura e punho de prata, um presente do meu esposo que eu tinha guardado há anos, repousava ao meu lado como uma arma. Hoje é dia de fazer faxina e não me refiro ao pó dos móveis. O carro arrancou suavemente. Enquanto víamos as ruas do meu bairro passarem, senti uma mistura estranha de nostalgia e fúria. Vi a padaria onde comprava os bolos para os aniversários de Marcela e Patrícia quando eram meninas. Vi a praça onde lhes ensinei a andar de bicicleta. Cada esquina tinha uma memória, e cada memória agora tinha um sabor amargo, como a café queimado. Elas tinham apagado tudo isso com a indiferença delas. Se elas podiam esquecer quem eu sou, eu tinha que lembrar a mim mesma. Aonde primeiro, minha senhora? Perguntou o motorista, olhando-me pelo espelho retrovisor. Ao banco imponente na avenida principal. E não tenha pressa, quero ver a cidade. Luciana me olhava de soslaio, torcendo as alças de sua bolsa humilde. Minha senhora, a senhora disse que íamos mudar documentos. Mas e se suas filhas descobrirem hoje mesmo? Elas têm notificações das suas contas, não têm? Eu sorri. Aquele sorriso de velha raposa que minhas filhas não conheciam. Esse é o segredo, Luciana. Elas têm notificações da conta de despesas diárias, a conta onde depositam a pensão e de onde sai o seu salário. Elas pensam que isso é tudo o que eu tenho. Pensam que a fortuna acabou quando meu Antônio morreu. Meu esposo Antônio era um homem da velha guarda.
O dinheiro não se ostenta, Graciela, se guarda, ele me dizia sempre. Quando ele morreu, minhas filhas viram a casa e o seguro de vida e pensaram que esse era todo o patrimônio. Repartiram mentalmente a herança antes que o corpo do pai esfriasse. Mas Antônio e eu tínhamos segredos, investimentos antigos, terrenos comprados há 40 anos quando esta cidade era puro mato, e contas conjuntas que só eram ativadas com a minha assinatura presencial. Chegamos ao banco. Era um edifício imponente de vidro e mármore. Me espera aqui, Luciana. Ou melhor, venha comigo. Quero que você veja isto. Entramos. O segurança, um rapaz jovem, me viu com a bengala e correu para me abrir a porta. Bom dia, dona. Em que posso ajudar? Eu vim ver o gerente regional, o senhor Ricardo Mendes. Eu disse com voz firme. O segurança hesitou. A senhora tem hora marcada? O senhor Mendes é muito ocupado. Diga a ele que Graciela, a viúva de Antônio, está aqui, e que se ele não me atender em 5 minutos, eu retiro meus fundos e vou para a concorrência em frente. O rapaz empalideceu e correu para o telefone. 2 minutos depois, um homem de terno impecável e cabelos grisalhos bem penteados descia as escadas quase correndo. Dona Graciela, que milagre! Ricardo me estendeu as mãos. Conheci Antônio há 30 anos. Pensei, bom, suas filhas me disseram que a senhora estava muito delicada, que já não saía. Minhas filhas falam muito e escutam pouco, Ricardo. Eu disse secamente, aceitando a mão dele, mas sem sorrir demais. Vamos para a sua sala. Ricardo nos fez passar. Olhou para Luciana com curiosidade. Ela é minha acompanhante e pessoa de confiança. Ela fica. Esclareci antes que ele pudesse objetar. Sentei-me na cadeira de couro à frente de sua enorme mesa. Ricardo, quero ver o extrato de todas as minhas contas. As pessoais, as de investimento e o cofre de segurança. E quero saber quem tentou acessar elas. Ricardo ficou nervoso. Começou a digitar no computador. O silêncio na sala era pesado, só quebrado pelo clique do teclado e o zumbido do ar-condicionado. Bom, dona Graciela, seus ativos tiveram um rendimento excelente este ano. Os títulos do governo subiram e o aluguel dos locais comerciais na Avenida Paulista foi depositado pontualmente. Luciana arregalou os olhos. Locais comerciais. Ela sussurrou. Ela não sabia. Ninguém sabia. Minhas filhas pensavam que aqueles locais tinham sido vendidos há anos para pagar dívidas. Não sabiam que continuavam sendo meus e que a renda ia para uma conta de acumulação que eu não tocava. Ricardo, interrompi. Vá direto ao ponto. Quem perguntou por este dinheiro? O gerente suspirou, tirando os óculos. Há 3 meses, sua filha Marcela veio. Trouxe um documento, uma solicitação de interdição por incapacidade. Senti um frio no estômago. O quê? Queria que o banco lhe desse controle total sobre seus bens, alegando que a senhora... que a senhora já não estava em sã consciência. Disse que o acidente do quadril tinha afetado sua mente, que tinha demência senil incipiente. Apertei o punho sobre o cabo da minha bengala até os nós dos meus dedos ficarem brancos. Luciana soltou um suspiro de indignação e me pôs uma mão no ombro. E o que você disse a elas? Perguntei, mantendo a voz tranquila, embora por dentro eu estivesse fervendo. Pedi o atestado médico oficial de um neurologista certificado pelo banco. Elas não tinham. Ficaram muito bravas. Disseram que voltariam com os papéis. Por isso não me surpreende vê-la aqui tão lúcida, dona Graciela. Eu sabia que o seu Antônio não teria deixado as coisas ao acaso. Ali estava a confirmação. Não só me haviam abandonado, como tinham tentado me declarar louca para me roubar em vida. Minhas próprias filhas, o sangue do meu sangue. Obrigada, Ricardo. Você fez bem. Agora vamos fazer umas mudanças. Quero revogar qualquer autorização antiga que minhas filhas tenham para assinar cheques em meu nome. Feche os cartões adicionais que elas têm e, o mais importante, quero que prepare um saque em dinheiro da conta de dividendos. De quanto, senhora? De R50, 00 IMNUT ASGRANDIS.
R50, 00 Riemno Taz Grandes. R50, Zézio. Dona Graciela, é perigoso andar com isso. Eu tenho Luciana, que me cuida melhor do que um segurança. Eu disse, piscando para a enfermeira que estava pálida de susto. E preciso de liquidez. A guerra é cara. Ricardo. Saímos do banco meia hora depois. Luciana levava o envelope grosso em sua bolsa, abraçando-o contra o peito como se fosse um bebê. Minha senhora, isso é muito dinheiro. Estou com medo. O medo é bom, Luciana. Te mantém alerta. Mas não se preocupe. Não é para gastar tudo hoje. É meu fundo de manobra. Agora para o tabelionato. O tabelionato ficava a algumas ruas de distância. O tabelião Bermudes era um homem sério, seco como um osso, mas honesto. Quando expliquei o que queria fazer, ele levantou uma sobrancelha espessa, mas não disse nada. Pegou sua caderneta amarela e uma caneta tinteiro. Deixe-me ver se entendi, Dona Graciela. A senhora quer manter o testamento em nome de suas filhas, mas com condições. Exato. Não vou deserdá-las hoje. Isso as alertaria. Quero criar um usufruto vitalício sobre a minha casa a meu favor, blindado, de forma que a propriedade não possa ser vendida, hipotecada nem transferida enquanto eu respirar sem a minha assinatura perante o senhor presente. E quero uma procuração ampla e suficiente para Luciana Ramos para que ela possa tomar decisões médicas e administrativas por mim, se eu vier a faltar ou se eu de fato perder a cabeça. O tabelião olhou para Luciana. É uma grande responsabilidade para uma funcionária, senhora. Ela não é uma funcionária, tabelião. É a única pessoa que se preocupou se eu tinha frio ou fome em 6 meses. Minhas filhas só se preocupam com quanto vale o metro quadrado da minha sala. Redigi os papéis. Enquanto o tabelião escrevia, fiquei olhando um quadro na parede. Era uma paisagem de um campo tranquilo. Pensei em todos os anos que passei criando Marcela e Patrícia. As aulas de balé, as escolas particulares, as viagens para a Disney. Eu me privei de muitas coisas para lhes dar tudo. Pensei que estava criando mulheres fortes e independentes, mas me enganei em algo fundamental. Não lhes ensinei gratidão. Dei-lhes tudo tão fácil que pensaram que mereciam por direito divino. Criamos monstros, Antônio, pensei, falando com meu falecido marido. Mas eu vou domá-los. Assinei os documentos com a mão firme. Minha assinatura, com aqueles garranchos curvos que eu sempre fazia, nunca pareceu tão poderosa. Ao sair do tabelionato já era meio-dia. Meu estômago roncou. Luciana, estou com fome. Vamos para casa. Tem legumes para fazer no vapor, sugeriu ela. Sempre cuidando da minha dieta. Nem pensar. Hoje eu não quero legumes cozidos. Quero carne, quero vinho. Leve-me ao restaurante, o assador do seu Pedro. Luciana riu nervosa. Mas o colesterol, Dona Graciela. Suas filhas vão brigar se souberem que a senhora quebrou a dieta. Que briguem. Elas não estão aqui. Vamos. O almoço foi glorioso. Pedi um corte de carne suculento e uma taça de vinho tinto. Luciana, tímida a princípio, acabou pedindo o mesmo. Brindemos pelo poder redescoberto, eu disse, batendo minha taça na dela. Pela senhora, Dona Graciela, que tem mais garra do que qualquer pessoa que eu conheço. Enquanto comíamos, peguei meu telefone. Tinha 3 chamadas perdidas de Marcela e uma mensagem de WhatsApp de Patrícia. Mãe, o corretor de imóveis diz que tem um comprador interessado em ver a casa amanhã. É uma oferta em dinheiro super boa. Já dissemos que sim, ele pode ir. Por favor, que Luciana deixe a casa apresentável. Beijos. Li a mensagem em voz alta para Luciana escutar. Ela largou o garfo indignada. Que descaramento! Nem sequer perguntam. Já deram o sim. Limpei a boca com o guardanapo de tecido devagar, saboreando o momento. A raiva já não me queimava. Agora tinha se convertido em um motor frio e calculista. Elas achavam que eu era uma peça de xadrez que podiam mover à vontade. Não sabiam que eu era o tabuleiro inteiro. O que a senhora vai responder? Perguntou Luciana preocupada. Comecei a escrever no telefone.
digitando devagar com meus dedos artríticos, mas precisos. Filhas, que surpresa! Sim, claro que ele pode vir. Luciana deixará tudo pronto. Venham vocês também. Faz tempo que não nos vemos e preciso que estejam presentes para assinar umas coisas. Enviei a mensagem. Para assinar que coisas? Perguntou Luciana. Nada, claro, mas a palavra assinar para elas é como sangue para os tubarões. Vão vir correndo pensando que vou assinar a venda. Luciana me olhou com uma mistura de admiração e medo. A senhora é tremenda, dona Graciela. Qual é o plano? Recostei-me na cadeira, sentindo-me cheia, forte, viva. O plano, querida, é dar-lhes uma lição de vida. Vamos deixar que tragam o comprador. Vamos deixar que se iludam. Vamos deixar que saboreiem o dinheiro. E justo quando acharem que ganharam, eu vou tirar o tapete delas. Mas, e se ficarem violentas? E se gritarem? Que gritem. Na minha casa, os gritos dos malcriados não têm eco. Além disso, agora tenho meus papéis em ordem. A casa é minha. O dinheiro é meu e minha vontade é lei. Voltamos para casa à tarde. Eu estava cansada. Meu quadril palpitava um pouco pelo esforço, mas era uma dor doce, a dor da batalha. Sentei-me na minha poltrona favorita. Olhei ao redor. Essa casa já não se sentia vazia. Sentia-se como uma fortaleza. Luciana me ajudou a tirar os sapatos. Descanse, minha senhora. Amanhã vai ser um dia longo. Amanhã começa o show, Luciana. E nós somos as diretoras. Fechei os olhos, mas não para dormir. Comecei a repassar mentalmente o que diria, como me moveria. Eu tinha que parecer frágil, tinha que parecer confusa. No começo, tinha que dar-lhes confiança. A estratégia do cavalo de Troia, parecer um presente inofensivo para depois destruir seus planos por dentro. Lembrei de uma frase que minha avó costumava dizer: Minha filha, nunca subestime uma mulher que teve que engolir veneno e sorrir ao mesmo tempo. Eu tinha engolido o veneno da solidão e do abandono durante 6 meses. Agora estava pronta para cuspi-lo, mas não como veneno, e sim como verdade. O telefone tocou de novo. Era a Marcela. Atendi com minha voz mais trêmula e de velhinha. Alô? Mãe? Eu vi sua mensagem. Que bom que você entrou em razão. Amanhã vamos com o comprador às 10 horas. Patrícia e eu chegamos às 9h30 para te ajudar a se arrumar. Queremos que você pareça bem. É um senhor importante. Sim, filha. Aqui as espero. Estou um pouco cansada hoje. Descansa, descansa. Amanhã é um grande dia. Finalmente vamos resolver esse problema da casa. Te amo. Tchau. Ela desligou. Te amo. A que fácil saía essa mentira. Resolver o problema da casa. Eu não era um problema. Eu era a mãe delas. Olhei para Luciana, que estava dobrando minha roupa nova na poltrona. Luciana, pegue meu vestido azul, o de seda e o colar de pérolas de verdade. Para amanhã. Sim. Se vão tentar me vender, quero que vejam que eu sou uma antiguidade de luxo, não uma quinquilharia de camelô. E quero que você procure no depósito de trás. Acho que ainda está lá o velho gravador de jornalista de Antônio. Um gravador? Sim, amanhã, tudo o que disserem nesta sala vai ficar registrado. Quero provas. Quero que suas próprias palavras sejam a corda com que vão se enforcar. Adormeci com um sorriso nos lábios, o primeiro em muito tempo. Eu sabia que no dia seguinte, minhas filhas entrariam por aquela porta sentindo-se donas do mundo. O que não sabiam era que estavam entrando na boca do lobo, e a loba estava acordada, faminta por justiça e mais lúcida do que nunca. Eram 8 horas da manhã, e minha casa cheirava a café fresquinho e cera de piso. Luciana tinha se levantado de madrugada para deixar tudo impecável. Eu estava sentada em frente à penteadeira, aquele móvel antigo de mogno onde eu tinha me arrumado para meu casamento, para os batizados das minhas filhas e para o funeral do meu esposo. Hoje, eu me arrumava para algo diferente, para defender minha vida. O colar está bom, Luciana? Perguntei, ajeitando as pérolas. Eram autênticas, pesadas, frias contra minha pele enrugada.
A senhora está regia. Dona Graciela. Como uma rainha, ela disse, embora lhe tremessem as mãos ao escovar meu cabelo. Não trema, minha filha. Elas cheiram o medo. Você tem que estar tranquila. Lembre-se, você é minha enfermeira, não serva delas. Se te pedirem algo com má educação, não faça. Escondi o gravador pequeno que tínhamos resgatado do depósito, dentro do arranjo de flores secas no centro da sala. Estava bem no meio, camuflado entre as folhas marrons. Testamos o áudio 3 vezes. Dava para escutar até o voo de uma mosca. Às 9h30 em ponto, escutei o motor de um carro. Não, de 2 carros. O som dos saltos agulha batendo no caminho de entrada ressoou como marteladas. A porta se abriu sem bater. Claro, elas ainda tinham chaves. Ufa, cheiro de coisa guardada aqui. Foi a primeira coisa que escutei. Era a voz de Patrícia. Entraram como um furacão. Patrícia com um vestido de estilista cor creme que custava mais que a mensalidade de Luciana e Marcela, com seu eterno tailleur cinza de executiva e o telefone grudado na orelha. Sim, já estamos aqui. O cliente chega em 20 minutos. Tchau. Marcela desligou e me olhou. Não houve abraço, só um escaneamento rápido de cima a baixo. Mãe, você colocou o vestido azul. Está um pouco antiquado, não está? Mas bom, dá uma imagem cativante. Olá, filhas, eu disse, ficando sentada na minha poltrona com as mãos cruzadas sobre a bengala. Que bom ver vocês. Querem café? Não há tempo, mãe, disse Patrícia, passando o dedo em um móvel procurando pó. Ao não encontrar nada, pareceu desapontada. Escuta, Luciana, tire essas fotos do corredor. O corretor diz que a casa deve parecer neutra, que os compradores não querem ver rostos de gente velha. Luciana me olhou. Eu assenti levemente, dando permissão. Era parte da estratégia. Ceder no pequeno para ganhar no grande. Claro, senhora Patrícia, disse Luciana submissamente e começou a tirar os porta-retratos. Ver Luciana tirando a foto do meu aniversário de casamento me doeu na alma, mas mantive o sorriso congelado no rosto. E quem é esse comprador tão importante? Perguntei, me fazendo de desentendida. Se chama Sr. Robério, é um investidor, explicou Marcela, abrindo as cortinas de repente para que entrasse mais luz. Ele quer o terreno, mãe. Provavelmente vai derrubar a casa para fazer apartamentos de luxo. Pagam muito bem. Derrubar a casa. Repeti, pondo um tom de tristeza na minha voz. Mas vocês cresceram aqui. Seu pai morreu aqui. Patrícia revirou os olhos. Eu vi como ela olhou para o teto com impaciência. Ai, mãe, não comece com o sentimentalismo. Tijolo é tijolo. Com o dinheiro você vai ficar em um lugar precioso. Com enfermeiras 24 horas, atividades, bingo. Você vai estar melhor do que aqui. Sozinha. Sozinha, pensei. Vocês me deixaram sozinha. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Marcela correu para abrir. Entrou um homem baixo, calvo, com um terno brilhante e um sorriso que parecia de tubarão. Atrás dele vinha o corretor de imóveis, um rapaz jovem que cheirava muito a colônia barata. Senhor Robério, bem-vindo, disse Marcela com uma voz melosa que nunca usava comigo. Passe, passe. Esta é a propriedade. O homem entrou sem limpar os pés. Olhou o teto alto, as vigas de madeira, o chão de ladrilho original. Muita umidade, disse, franzindo o nariz. Teremos que trocar toda a tubulação. Isso baixa o preço. Levantei devagar, apoiando-me na bengala. Luciana se pôs ao meu lado imediatamente. Bom dia, senhor, eu disse. O homem me olhou por apenas 1 segundo, como se eu fosse parte do mobiliário. Bom dia, senhora. Minha mãe, a proprietária, esclareceu Marcela rápido, mas com um tom que sugeria o trâmite necessário. Prazer. Bom, vamos ver o quintal, disse Robério dando-me as costas. Começaram o percurso. Eu fui atrás, no meu ritmo. Minhas filhas iam na frente,
apontando coisas, exagerando os defeitos da casa para justificar, suponho, algum acordo prévio que já tinham. Sim, a cozinha é dos anos 80. Tem que reformar tudo, dizia Patrícia. Eu acariciei a bancada da minha cozinha. Estava impecável. Ali eu tinha amassado pão durante 40 anos. Não tinha nada de errado, só que não era moderna. Chegamos à sala de jantar. Sentaram-se ao redor da mesa grande. Marcela tirou uma pasta. Bom, senhor Robério, minha irmã e eu temos poder de decisão. Minha mãe? Bom, ela já está idosa e prefere descansar dessas gestões. Sentei-me na cabeceira. Ninguém me convidou, mas era minha cadeira. Ah, sim, eu disse suavemente. Prefiro descansar. Marcela me lançou um olhar de advertência. Calha a boca, diziam seus olhos. Mãe, por favor, deixe os adultos falarem de negócios. A senhora só relaxe. O senhor Robério tirou uma folha de cheque e uns documentos. Olha, serei direto. A área é boa, mas a casa é uma ruína. Ofereço 3 milhões de reais. À vista. Assinamos hoje um contrato de promessa de compra e venda, e em 1 mês escrituramos. Vocês levam o dinheiro rápido. Patrícia prendeu a respiração. Seus olhos brilharam. 3 milhões. Era muito dinheiro, sim, mas essa casa valia 5. Eu sabia disso porque lia o jornal, porque via como as casas vizinhas eram vendidas. 3 milhões é uma oferta generosa, disse Marcela, tentando não parecer desesperada. Acho que podemos. O vizinho do lado vendeu por 4,5 milhões há 2 meses, eu disse. Minha voz saiu clara e forte. Todos se calaram. O silêncio foi absoluto. Marcela ficou vermelha. Mãe, a senhora não sabe o que está dizendo. Aquela casa era maior. É menor, corrigi. Tem 100 metros de terreno e não tem poço de água próprio como esta. O senhor Robério me olhou pela primeira vez com interesse real. Semicerrou os olhos. A senhora está informada, disse ele com um meio sorriso cínico. Minha mãe assiste muita televisão. Interveio Patrícia, nervosa, soltando uma risadinha falsa. Às vezes confunde as notícias. Senhor Robério, 3,2 milhões e fechamos negócio. Meu estômago doía. Estavam me leiloando. Estavam vendendo meu patrimônio, o esforço de uma vida inteira do pai delas e meu, por dinheiro rápido para os luxos delas. Senti uma indignação quente subir pelo meu peito, mas lembrei do gravador girando silenciosamente na sala. Eu precisava que dissessem mais. E o que acontecerá comigo? Perguntei, olhando para Robério. Se eu vender a casa hoje, onde eu durmo amanhã? Mãe, já te dissemos, disse Marcela, impaciente, batendo na mesa com suas unhas perfeitamente feitas. Você vai para a residência Os Avós Felizes. Já pagamos a reserva com suas economias da aposentadoria. Com minha aposentadoria? Perguntei, fingindo surpresa. Tiraram dinheiro da minha conta sem me dizer. É para te proteger, mãe. Você tem princípios de demência. Esquece as coisas. Tivemos que intervir, disse Patrícia. Ali estava a mentira dita na frente de testemunhas. Princípios de demência. Olhei para Luciana. Ela estava na porta da sala de jantar. Pálida, com os punhos cerrados. Fiz-lhe um gesto quase imperceptível com a cabeça. Tranquila. Senhor Robério, eu disse, virando-me para o comprador. Minhas filhas dizem que eu tenho demência. O senhor me vê demente? O homem hesitou. Era um negociante, não um médico. E tampouco era tolo. Via uma idosa bem vestida, articulada e com um olhar fixo. Senhora, eu só vim comprar um imóvel. Os assuntos familiares não me dizem respeito. Se elas têm o poder legal... Esse é o ponto, eu interrompi sorrindo. Elas têm. Marcela tirou um papel da pasta. Aqui está a procuração que papai assinou antes de morrer, nos dando autoridade sobre os bens familiares em caso de incapacidade da mamãe. E aqui está o atestado médico. Bom, estamos tramitando o definitivo, mas este é o preliminar. Era mentira. Essa procuração era velha e limitada, e o atestado médico devia ser falso ou comprado.
porque eu nunca tinha visto um neurologista. Interessante, eu disse. Levantei-me lentamente. A dor no quadril era aguda, mas me mantinha acordada. Então, segundo vocês, eu não posso decidir nada. É para te proteger, mamãe, disse Patrícia, pegando minha mão com uma suavidade fingida que me deu nojo. Nós te amamos. Queremos que você descanse. Assine aqui como testemunha de conformidade. Nós assinamos como procuradoras. Puseram o papel na minha frente. Era a minha sentença de morte social. Se eu assinasse isso, eu aceitava que estava louca e que elas eram minhas donas. Peguei a caneta. Minhas filhas prenderam a respiração. O senhor Robério destampou sua caneta de ouro, pronto para assinar. Aproximei a ponta do papel. Minha mão tremia, mas não pela idade, e sim pela fúria contida. Sabem? Murmurei olhando para o papel. Eu me lembro quando Patrícia tinha 6 anos e roubou uns doces na loja. Quando a descobri, ela me disse: Mamãe, não fui eu, foi minha mão que se moveu sozinha. Levantei a vista e olhei Patrícia nos olhos. Continua sendo a mesma menina mentirosa, filha. Soltei a caneta sobre a mesa. Ela girou e caiu no chão. Eu não vou assinar. E vocês também não. Marcela se levantou de repente, derrubando a cadeira. Mãe, basta. Estamos fartas dos seus caprichos. O senhor Robério tem pressa. Você vai assinar ou vamos te declarar incapaz judicialmente amanhã mesmo e vamos te colocar em um asilo público, não no de luxo. O grito ecoou na sala de jantar. O senhor Robério parecia incomodado. Senhoras, por favor. O senhor calha a boca! Gritou Marcela, perdendo completamente a compostura. Minha mãe vai assinar! Não, Marcela! Eu disse com uma voz estranhamente calma que contrastava com os gritos dela. Eu não vou assinar porque esta casa não pode ser vendida. Do que você está falando? É a nossa herança. É a minha casa. E ontem, eu fiz uma pausa dramática, saboreando o momento. Ontem eu estive com o tabelião Bermudes. Os rostos das minhas filhas se transformaram. A cor lhes fugiu do rosto. Você saiu! Sussurrou Patrícia. Mas você não pode andar. Posso fazer muitas coisas que vocês não sabem. Fui ao tabelionato e estabeleci um usufruto vitalício blindado sobre esta propriedade. Ninguém pode vendê-la, nem hipotecá-la, nem tocar em um único tijolo enquanto eu seguir respirando. E além disso, eu revoguei todas as procurações anteriores. Marcela ficou de boca aberta, boqueando como um peixe fora d'água. O que você fez? O quê? O que você escutou? Vocês não têm mais poder sobre minhas contas, nem sobre minha casa, nem sobre minha pessoa. E esse atestado médico falso que você tem aí, tome cuidado onde o mostra, porque o tabelião Bermudes já tem cópia dos meus exames reais que dizem que minha mente está mais clara do que água de manancial. E o senhor Robério recolheu seus papéis rapidamente. Senhoras, parece que me fizeram perder tempo. Espere, senhor Robério, suplicou Marcela, correndo atrás dele. Minha mãe está confusa, podemos resolver isso. Eu não compro problemas legais, disse o homem secamente. E menos ainda com uma idosa que parece mais esperta do que suas 2 filhas juntas. Com licença. Ele saiu batendo a porta. O silêncio voltou à sala de jantar, mas agora era um silêncio denso, perigoso. Minhas filhas se viraram lentamente para mim. Já não havia máscaras de filhas preocupadas. Agora havia ódio puro. Você tem ideia do que acabou de fazer? Sibilou Marcela, aproximando-se de mim ameaçadora. Luciana deu um passo à frente, pondo-se entre minha filha e eu. Senhora Marcela, se afaste, disse Luciana com voz firme. Você saia! Gritou Marcela, empurrando Luciana. Nela você não toca! Gritei eu, batendo no chão com minha bengala. O som foi como um tiro. Nesta casa se respeita! Você nos arruinou! Chorou Patrícia, deixando-se cair em uma cadeira. Eu contava com esse dinheiro. Tenho dívidas de jogo, mãe. Vão tirar minha caminhonete se eu não pagar. A confissão saiu sozinha. Dívidas de jogo. Assim que esse era o segredo de Patrícia. E Marcela, pelo rosto, certamente tinha seus próprios demônios financeiros.
Isso não é problema meu, eu disse, sentindo como meu coração se partia, mas mantendo a postura. Vocês são mulheres adultas. Trabalhem. Você é um monstro egoísta, gritou Marcela. Tomara que você tivesse morrido naquela queda. A frase ficou flutuando no ar. Terrível, irreversível. Tomara que você tivesse morrido. Ela me olhou, dando-se conta do que tinha dito, mas não se retratou. Vão embora, eu disse em voz baixa. O quê? Que se larguem da minha casa! Gritei com toda a força dos meus pulmões. Uma força que vinha das minhas entranhas, dos meus ancestrais, da minha dignidade. Fora! Não quero ver vocês. Devolvam as chaves agora mesmo. Você não pode nos botar para fora. Esta é a casa do nosso pai. É a minha casa. Apontei para a porta com a bengala. E se não saírem em 1 minuto, eu chamo a polícia. E acreditem, com o que eu tenho gravado na sala, vocês têm muito a perder. Gravado? Perguntou Marcela, empalidecendo ainda mais. Apontei para a sala, para o arranjo de centro. Tudo. Suas mentiras, seus planos, seus insultos e seu desejo de que eu morra, Marcela. Tudo está aí. Patrícia começou a chorar histericamente. Marcela me olhou com uma mistura de medo e respeito que eu nunca tinha visto nela. Sabia que tinha perdido. Sabia que eu tinha a arma nuclear. Tiraram as chaves dos bolsos e as atiraram sobre a mesa com raiva. Você vai se arrepender disso, mãe. Você vai morrer sozinha, e nós não vamos vir ao seu enterro. Melhor sozinha do que mal acompanhada, eu respondi. E no meu enterro, eu quero gente que me ame, não abutres esperando a carniça. Saíram da casa. Escutei os motores arrancarem com violência. Quando o barulho se desvaneceu, minhas pernas cederam. Eu me deixei cair na cadeira, tremendo dos pés à cabeça. A adrenalina estava se esvaindo e dava lugar à dor e ao cansaço infinito. Luciana correu até mim e me abraçou. Dona Graciela, ai meu Deus, a senhora está bem? Eu me agarrei à cintura dela e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei por minhas filhas perdidas, pela crueldade, pela solidão, mas também chorei de alívio. Nós conseguimos, Luciana. Eu consegui. Sim, minha senhora. A senhora foi incrível. Parecia um general. Luciana me serviu um copo de água com açúcar. Bebi devagar. Olhei ao meu redor. A casa estava em silêncio de novo, mas o ar se sentia mais leve. Já não havia mentiras flutuando. As fotos tiradas estavam no chão, mas eu continuava ali. Luciana, eu disse depois de um tempo, secando as lágrimas com o lenço. Diga. Pendure as fotos de novo. Todas. Não só a do meu esposo. E procure aquela foto onde estamos você e eu celebrando meu aniversário com o bolinho que você fez. Ponha essa no lugar principal. Luciana sorriu com os olhos marejados. Sim, minha senhora. Levantei e caminhei até a janela. Vi o jardim. Estava descuidado, cheio de ervas daninhas. Minhas filhas nunca se ocuparam dele. Amanhã ligamos para um jardineiro, eu disse, falando para mim mesma. Vou plantar roseiras. Quero flores vermelhas. Muitas flores vermelhas. A guerra tinha terminado, ou pelo menos a batalha principal. Eu tinha ganhado minha liberdade, mas o preço tinha sido alto. Eu tinha perdido minhas filhas, mas tinha me recuperado a mim mesma. E enquanto eu olhava o sol da tarde cair sobre a minha rua, eu soube que minha vida não se acabava ali. Apenas estava começando de novo. Mas minhas filhas não ficariam tranquilas. Eu sabia, eu as conhecia. Elas voltariam, não por amor, e sim por vingança. Mas desta vez me encontrariam de pé e armada. A primeira semana depois de ter botado minhas filhas para correr de casa foi estranhamente silenciosa. Não aquele silêncio triste da solidão, e sim o silêncio da paz. Era como quando passa uma tempestade forte e o ar fica limpo, cheirando a terra molhada. Contratei o seu Anselmo, um jardineiro do bairro que eu conhecia há anos. Um homem idoso de poucas palavras e mãos calejadas. Dona Graciela,
Este jardim está triste, ele me disse no primeiro dia, olhando minhas roseiras secas. Estava triste, Anselmo, como eu, mas agora vamos revivê-lo. Quero que arranque tudo o que está morto, sem piedade. Enquanto ele trabalhava lá fora, Luciana e eu reorganizávamos a casa por dentro. Abrimos as janelas que estavam fechadas há anos. Deixamos o sol entrar e cada raio de luz que entrava parecia queimar um pouco mais da amargura que minhas filhas tinham deixado impregnada nas paredes. Mas eu sabia que a calma não duraria. As hienas não se rendem quando têm fome, e minhas filhas, infelizmente, tinham muita fome de dinheiro. As consequências da minha rebelião começaram a chegar mais rápido do que pensei. Foi uma quarta-feira à tarde. Eu estava na cozinha, aprendendo a fazer uma receita de bolo que Luciana me ensinava, quando o telefone fixo tocou. Deixei tocar 3 vezes. Eu não corria mais por ninguém. Alô? Atendi. Tranquila. Mãe, você tem que me ajudar. Era Patrícia, mas não era a voz arrogante de sempre. Era um guincho de desespero. Eles estão aqui, estão na frente da minha casa. Quem está, filha? Perguntei, sentando-me devagar no banco alto. Os cobradores, esses homens para quem eu devo. Ela chorava, histérica. Dizem que, se eu não pagar uma parte hoje, vão levar minha caminhonete e meu marido não sabe de nada. Mãe, se ele descobrir que perdi as economias no jogo, ele me pede o divórcio. Senti uma pontada no peito. É o instinto de mãe. A gente quer correr e tapar o sol com o dedo para que elas não se queimem. Minha mão foi instintivamente para onde eu guardava meu talão de cheques, mas então olhei para Luciana. Ela estava batendo a farinha, cantarolando baixinho, com seus sapatos surrados. Lembrei que Patrícia queria botar essa mulher boa em um problema legal para me roubar. Lembrei do tomara que você tivesse morrido. Respirei fundo. Patrícia, se acalme. Não consigo me acalmar. Preciso de 20 mil reais agora mesmo. Transfere, mãe. Você tem dinheiro, a gente sabe. Vimos no banco. Por favor, mamãe, eu te pago depois. Não, Patrícia, eu disse. Minha voz não tremeu. Houve um silêncio gelado do outro lado da linha. O quê? Eu disse que não. Eu não vou pagar seus vícios. Você tem 45 anos. Se tirarem sua caminhonete, você terá que aprender a andar de ônibus. É muito seguro e barato. Você é um monstro! Gritou ela. Se meu marido me deixar, será culpa sua. Não, filha. Será consequência das suas mentiras. E vou te dar um conselho grátis, já que não vou te dar dinheiro. Diga a verdade ao seu marido antes que os cobradores a digam. Desliguei. Fiquei olhando o telefone, tremendo um pouquinho. Está tudo bem, dona Graciela? Perguntou Luciana, parando de bater. Sim, Luciana. Só estou cortando o cordão umbilical 40 anos tarde demais. Mas estou cortando. 2 dias depois, Marcela apareceu. Não veio chorando como Patrícia, veio furiosa. Entrou no jardim, onde eu estava supervisionando o plantio de umas petúnias, trazia uns papéis na mão e vinha acompanhada de um homem de terno que eu não conhecia. Mãe, temos que conversar agora, disse, parando na minha frente e tampando o sol. Boa tarde, Marcela, se diz. Boa tarde e se pede permissão para entrar. Eu respondi sem levantar da minha cadeira de jardim. Deixe de lições de etiqueta. Ele é o Dr. Cortês e viemos te notificar. Me notificar de quê? De um processo, disse Marcela cruzando os braços triunfante. Vamos impugnar suas mudanças no tabelionato. Alegamos coação indevida. Temos certeza de que essa enfermeira sua te manipulou para você assinar coisas contra sua família. O advogado pigarreou, incomodado. Dona Graciela, minhas clientes estão preocupadas com seu bem-estar patrimonial. Acreditamos que a senhorita Luciana Ramos se aproveitou do seu estado de vulnerabilidade. Soltei uma gargalhada. Uma risada forte, seca, que assustou os pássaros do jardim. Vulnerabilidade? Olhe bem para mim, advogado. O senhor me vê vulnerável? Mãe, não dificulte as coisas, interveio Marcela. Se você anular o usufruto e nos deixar vender a casa, retiramos o processo contra Luciana.
Se não, vamos botá-la na cadeia por abuso de confiança e roubo. Ali estava sua última cartada. Atacar a única pessoa que tinha cuidado de mim. Sabiam que eu tinha carinho por Luciana e queriam usar isso para me dobrar. Vi Luciana na porta da cozinha. Estava pálida, com os olhos cheios de terror. Ir para a prisão. Para uma mulher pobre como ela, isso era o fim do mundo. Senti uma fúria fria, uma clareza absoluta. Acabou. Não mais jogos. Entrem na casa. Ordenei. Você vai assinar? Perguntou Marcela, sorrindo com arrogância. Eu disse que entrem. Vamos esclarecer as coisas de uma vez por todas. Entramos na sala. Sentei-me na minha poltrona. Marcela e o advogado se sentaram no sofá. Luciana, traga minha pasta vermelha do escritório, por favor. Pedi. Sim, minha senhora. Ela sussurrou. Quando Luciana voltou com a pasta, eu a pus sobre minhas pernas. Acariciei-a devagar. Advogado, eu disse, olhando-o nos olhos. O senhor fala de patrimônio, mas o senhor não sabe o tamanho do patrimônio, não é? Marcela só lhe contou da casa e da aposentadoria. O advogado hesitou. Bom, entendo que há uns ativos imobiliários. Há muito mais do que isso. Abri a pasta, tirei um extrato de conta recente, um que eu tinha pedido especificamente a Ricardo, o gerente do banco, que incluísse tudo. Tomem, leiam o valor final. O advogado pegou o papel. Seus olhos se arregalaram desmedidamente atrás dos seus óculos. Olhou para Marcela, depois para o papel, depois para mim. Marcela, você sabia dos locais na Avenida Paulista? Das ações na construtora? Marcela lhe arrebatou o papel. O quê? Ela leu a cifra e a cor sumiu do seu rosto. Isso. Isso não pode ser. Mãe, você tem. Você tem tudo isso? São milhões. Sim, seu pai e eu fomos muito espertos. Vivíamos de modo simples, mas investíamos em grande. Essa velha pão dura que você dizia que eu era, estava construindo um império para vocês. Marcela começou a tremer, mas desta vez de emoção, de cobiça pura. Seus olhos brilhavam como moedas. Mãe, isso muda tudo. Com esse dinheiro, podemos pagar as dívidas da Patrícia. Eu posso investir no meu negócio. Esquece a casa. Podemos viver todos como reis. Me perdoa, mamãe. Eu não sabia que você era tão bem administrada. A mudança foi instantânea. Da ameaça à adulação em 3 segundos. Era nojento. Você tem razão, Marcela, isso muda tudo, eu disse, fechando a pasta de repente. Porque este dinheiro me dá o poder de fazer o que me der na telha. Claro, mamãe, claro, o que a senhora disser. Quer que eu venha te ver mais vezes? Venho todos os dias, eu juro. Não, eu disse suavemente. O que eu quero é que você escute bem. Tirei outro documento da pasta, um com selos novos do tabelião Bermudes. Ontem eu fiz um novo testamento e constituí um fideicomisso irrevogável. Um fideicomisso? Perguntou o advogado, sabendo o que isso significava. Exato. Todo esse dinheiro, os locais, as ações e esta casa, tudo passou a ser propriedade do fideicomisso Graciela Vida de Martínez. E quem são os beneficiários? Para quem? Perguntou Marcela com um fio de voz, pressentindo a catástrofe. Acomodei-me na poltrona e sorri. O primeiro beneficiário sou eu. Para meus gastos médicos, minhas viagens, porque eu pretendo viajar, Marcela, minhas massagens e o que mais me der na telha. Quero viver os anos que me restam sem pedir licença a ninguém. E depois? Insistiu ela. Quando quando não estiver mais aqui? Ah, aí é que vem o interessante. O fideicomisso estipula que, na minha morte, 50% dos ativos serão doados à Fundação de Amparo ao Idoso Abandonado, uma causa que agora eu entendo muito bem. Marcela parecia que ia desmaiar. E os outros 50%? Perguntou o Dr. Cortés. Olhei para Luciana, que continuava de pé em um canto, assustada. 30% são para uma bolsa de estudos completa e vitalícia para o filho de Luciana Ramos.
E uma pensão mensal para ela, em agradecimento por ser a filha que eu não pari. Ouviu-se um ofego na sala. Luciana levou as mãos à boca. Minha senhora, chorou Luciana, não é demais. Você mereceu, minha filha, com sopa quente e canções no escuro. Marcela ficou vermelha de raiva. Levantou-se num salto. Você está louca! Isso é ilegal! Você não pode deixar nosso dinheiro para a empregada. Eu vou impugnar isso até o fim da vida. Sente-se, Marcela, eu disse com voz de trovão. Eu ainda não terminei. Sobra 20%. Marcela ficou de pé, respirando ofegante. Esse 20% é para nós? Perguntou com desprezo. As migalhas. Esse 20%. Eu pausei, saboreando o momento. Esse 20% está dividido entre você e Patrícia, mas tem uma cláusula condicional. Que cláusula? Só poderão receber esse dinheiro. Sim, e somente se demonstrarem perante o tabelião que visitaram a mãe de vocês ao menos uma vez por semana durante os últimos anos da minha vida, sem pedir dinheiro, sem brigar e sem olhar para o relógio, e se provarem que têm um emprego honesto e estão livres de dívidas de jogo. Marcela desabou no sofá, derrotada. Sabia que não podiam cumprir isso. Não tinham a paciência, nem o amor, nem a humildade. Você nos deserdou, murmurou. Não, Marcela. Vocês se deserdaram sozinhas. Eu só pus a assinatura. O advogado fechou sua maleta. Parecia envergonhado de estar ali. Senhora Marcela, analisando os documentos, o fideicomisso é sólido. Se tentarmos brigar com isso nos tribunais, com uma gravação de vocês desejando a morte da sua mãe e com antecedentes de dívidas de jogo, vamos perder, e será um escândalo público. Marcela olhou para o advogado com ódio. Depois olhou para mim. Eu nunca vou te perdoar por isso. Eu já te perdoei, Marcela. Eu disse com tristeza. Eu te perdoei porque sei que você é infeliz. Tem tudo para ser feliz. Saúde, trabalho, filhos, e só se importa com o que não tem. Vá para sua casa e diga a Patrícia que, se ela quer salvar o casamento, que comece a dizer a verdade. Marcela se levantou, caminhou para a porta, parou por um momento, como se fosse dizer algo mais, talvez um insulto, talvez uma súplica, mas no final o orgulho foi maior. Saiu sem olhar para trás. O advogado fez uma reverência rápida e saiu atrás dela. A porta se fechou. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio vitorioso. Luciana correu até mim e se ajoelhou aos meus pés, chorando. Dona Graciela, por que a senhora fez isso? Eu não mereço tanto. Suas filhas vão me odiar. Que odeiem. O ódio é o veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Elas estão se envenenando sozinhas. Você, minha menina, você merece que seu filho seja engenheiro. Você merece não ter medo do aluguel. Acariciei o cabelo dela. Levante-se, Luciana. Não se ajoelhe diante de ninguém mais. Agora você é sócia desta empresa que se chama Viver Bem. Naquela noite, eu dormi como um bebê. Mas na manhã seguinte, me dei conta de que a vitória não era o final. Era o começo de uma nova etapa. Eu tinha o poder, tinha o dinheiro, tinha a paz, mas ainda me faltava algo importante: reconectar com o mundo. Eu tinha estado tão obcecada com minhas filhas e minha dor que tinha me esquecido de que lá fora havia vida. Saí para a varanda com meu café. O jardineiro Anselmo estava regando. Bom dia, Dona Graciela. Bom dia, Anselmo. Escuta, você sabe jogar dominó? Ele sorriu, mostrando uns dentes manchados de tabaco, mas sinceros. Sou campeão do bairro, minha senhora. Pois traga seus amigos esta tarde. Vou pôr uma mesa no jardim e Luciana vai fazer limonada. Estou farta de estar sozinha. Naquela tarde, meu jardim se encheu de risadas de velhos. Anselmo trouxe 2 amigos. Jogamos dominó. Apostamos centavos. Rimos de nossas dores nos ossos. Pela primeira vez em anos, eu não era a viúva de Antônio, nem a mãe das meninas. Eu era Graciela, e era boa jogando dominó. Mas justo quando estava pondo a peça vencedora,
Vi um carro parar em frente à casa. Não era o das minhas filhas. Era um carro velho, amassado. Desceu um homem jovem de uns 20 anos com aspecto preocupado. Caminhou até o portão. Com licença, disse timidamente. Eu procuro a senhora Graciela. Sou eu disse ajeitando os óculos. O que você deseja? O rapaz coçou a cabeça. É que minha mãe me mandou. Diz que a senhora é minha avó, mas que a senhora não sabe que eu existo. A peça de dominó caiu da minha mão. O mundo parou. Sua mãe? Perguntei com um fio de voz. Quem é sua mãe? Ela se chama Cláudia. Diz que é filha de seu Antônio, seu esposo. Senti um golpe no estômago, mais forte que a fratura de quadril. Antônio, meu Antônio. Uma filha fora do casamento, um neto secreto. Minhas filhas, Marcela e Patrícia, eram umas harpas, mas eram minhas harpas. Isso era diferente. Isso era uma fenda no passado que eu acreditava perfeito. Olhei para o rapaz. Tinha os olhos de Antônio, aqueles mesmos olhos tristes e profundos. Não podia ser mentira. O sangue não nega. Luciana saiu com a jarra de limonada e me viu pálida. Dona Graciela. Luciana, traga outra cadeira. Eu disse, sem deixar de olhar o rapaz. E outro copo. Parece que a família acaba de crescer. Minhas filhas pensavam que a história tinha acabado com o dinheiro. Não sabiam que os segredos dos mortos, às vezes, fazem mais barulho do que os gritos dos vivos. Eu pensei que já tinha resolvido todos os meus problemas. Que enganada eu estava. A vida, aos 72 anos, ainda tinha surpresas escondidas na manga. O rapaz se chamava Mateu. Tinha 22 anos, as mãos manchadas de graxa de oficina mecânica e o olhar do meu falecido esposo Antônio. Estava ali parado no meu jardim com o sol da tarde iluminando seu rosto assustado, esperando que eu gritasse com ele, que o mandasse embora ou que negasse sua verdade. Meus amigos do dominó ficaram em silêncio. Luciana segurava a jarra de limonada como se fosse um escudo. O ar parecia pesado, carregado de segredos que tinham ficado enterrados por décadas. Sente-se, rapaz, eu disse, apontando a cadeira vazia na minha frente. Mateus se sentou com cuidado, como se a cadeira fosse de cristal. Dona Graciela, eu não quero incomodar. Minha mãe. Ela faleceu há 2 meses. Antes de ir, me deu uma caixa com cartas e fotos. Me disse que meu pai era um bom homem, que se chamava Antônio e que morava nesta casa. Eu não vim pedir dinheiro. Eu trabalho em uma oficina mecânica. Eu me garanto. Só queria saber. Eu fiquei olhando para ele. Senti uma pontada de dor pela traição de Antônio. Meu esposo, o homem perfeito, tinha tido uma vida paralela, ou pelo menos um deslize que deixou uma marca no mundo. Mas depois eu olhei as mãos de Mateu. Eram mãos trabalhadoras. E olhei seus olhos. Não havia cobiça neles, só uma orfandade imensa. Lembrei das minhas próprias filhas, Marcela e Patrícia, elas que cresceram com tudo, com o pai presente, com as escolas caras, e que agora só esperavam a minha morte para vender meus tijolos. E aqui estava este rapaz que cresceu sem nada e só pedia para conhecer sua história. Você sabe jogar dominó, Mateu? Perguntei de repente. Ele piscou, confuso com a mudança de assunto. Um pouco. Na oficina a gente joga na hora do almoço. Empurrei as peças para o centro da mesa. Então, jogue. Se me ganhar, eu te conto quem era seu pai. Se perder, me ajuda a consertar o vazamento do banheiro, porque o encanador cobra muito caro. Um sorriso tímido se desenhou em seu rosto. Um sorriso honesto. Fechado, senhora. Naquela tarde, não ganhei eu, nem ganhou ele. Ganhou a vida. Enquanto movíamos as peças, ele me contou de sua vida. De como cuidou da mãe doente até o fim. De como sonhava em ter sua própria oficina. Não me pediu nem um centavo. Pelo contrário, quando viu que o pé da mesa estava bambo, foi até o carro dele, pegou uma ferramenta e o consertou em 2 minutos. Luciana nos olhava da cozinha com um sorriso de orelha a orelha. Ela sabia, igual a mim, que Deus tira coisas,
mas coloca outras no caminho da gente. Tinha me tirado a ilusão de um casamento perfeito e de 2 filhas amorosas, mas tinha me mandado uma enfermeira que era como uma filha e um neto bastardo que tinha mais nobreza em uma unha do que minhas filhas legítimas no corpo inteiro. É claro, as notícias correm em cidade pequena, e meu bairro, mesmo sendo capital, ainda é um interior. Na semana seguinte, Marcela apareceu. Não entrou na casa porque eu tinha trocado as chaves no dia seguinte à nossa briga. Bateu na porta com fúria até Luciana abrir a grade de segurança. "Quero ver minha mãe!" gritava. "Sabemos que há um estranho morando aqui, um aproveitador. Deve ser amante daquela enfermeira ladra." Saí para a varanda. Mateu estava cortando a grama do jardim, suando sob o sol. Ao ver Marcela gritar, desligou a máquina e se aproximou, pondo-se protetoramente entre a grade e eu. "Minha senhora, essa mulher está incomodando?" perguntou Mateu com voz grave. Marcela o olhou com nojo e depois com surpresa. Viu os olhos, viu a semelhança, ficou petrificada. Você é, balbuciou Marcela. "Ele é Mateu", eu disse chegando até a grade com minha bengala, caminhando cada vez mais ereta. "É filho do seu pai. É seu irmão, Marcela." "Isso é mentira", guinchou ela, vermelha de raiva. "Papai jamais nos faria isso. É um impostor que busca dinheiro. Vamos pedir um exame de DNA." "Peça", eu disse tranquila. "Ele está disposto, mas te advirto algo. Se der positivo, o que vai acontecer? Ele tem direito à legítima da herança, que seu pai não testou especificamente. E acredite, eu vou garantir que ele receba até o último centavo que lhe cabe." Marcela recuou. Sabia que, se entrasse outro herdeiro no jogo, sua parte dos 20%, aquela que já estava condicionada, ficaria ainda menor. "Mãe, por favor, pense na família, no que vão dizer." Eu ri. Foi uma risada libertadora. "O que vão dizer, Marcela? Aos 72 anos, o que vão dizer me importa menos que o preço do pepino. Esta é a minha família agora. Mateu, que me arruma o jardim sem me cobrar. Luciana, que cuida de mim. E meus amigos. Vocês. Vocês são só parentes. E parentes distantes." Marcela me olhou com ódio, mas também com uma profunda tristeza. Pela primeira vez, se deu conta de que tinha perdido não só o dinheiro, mas o lugar. Já não tinha mãe para manipular. Deu as costas e caminhou para o carro luxuoso. Eu a vi ir e não senti dor. Senti pena. Pena pela solidão que ela mesma tinha construído com sua ambição. Os meses passaram voando. Meu quadril sarou por completo. O médico se surpreendeu na minha última revisão. "Dona Graciela, a senhora tem ossos de mulher de 50 e energia de 30. Qual é o segredo?" "O segredo, doutor, é tirar o lixo de casa", eu disse piscando. "E preencher os espaços vazios com gente que soma, não que subtrai. Com o dinheiro que recuperei e os investimentos que minhas filhas não sabiam que existiam, eu fiz o que prometi. Fundei a Casa de Convivência Dona Graciela. Não era um asilo. Era um clube. Comprei uma casa grande na rua de trás. A reformamos. Mateu dirigiu a obra e Luciana se encarregou da administração. E a abrimos para pessoas idosas que, como eu, se sentiam sozinhas. Ali não íamos morrer. Íamos viver. Tínhamos aulas de dança, oficinas de culinária, tardes de cinema e, é claro, torneios de dominó. Contratei advogados para ajudar outros idosos a proteger seus bens de filhos ingratos. Nos tornamos uma força na comunidade. Os avós de ferro nos chamavam no jornal local. Patrícia cedeu meses depois. Me ligou por telefone, chorando de verdade. Desta vez, o marido tinha descoberto as dívidas de jogo e as mentiras. Se divorciaram. Ela teve que vender a caminhonete e se mudar para um apartamento pequeno. "Mãe, me perdoa", me disse entre soluços. "A senhora tinha razão. Eu perdi tudo por ser boba. Estou sozinha." "Você não está sozinha, filha", eu disse com suavidade, mas com firmeza. "Você está consigo mesma. É um bom momento para aprender quem você é quando não tem cartão de crédito." "Posso ir te ver?" perguntou humildemente.
Você pode vir, eu respondi. Mas na hora do almoço, aos domingos, e traga sobremesa, comprada com seu dinheiro, ganho com seu trabalho. Se você vier para pedir, a porta está fechada. Se vier para dar, está aberta. Patrícia veio naquele domingo. Trouxe um bolo pequeno, barato. Estava sem maquiagem, com olheiras. Sentou-se à mesa comigo, com Luciana, com Mateu, a quem olhava com desconfiança, mas com respeito, e com seu Anselmo. Foi uma refeição desconfortável no começo, mas curadora. Patrícia viu que ninguém a julgava, mas ninguém lhe prestava pleitesia. Ela era só mais uma. E pela primeira vez na vida, teve que conquistar seu lugar na mesa, passando o sal e escutando os outros. Marcela nunca mais voltou. O orgulho dela era muito grande. Soube que o negócio dela faliu e que se mudou para outra cidade, me culpando por todas as suas desgraças. Eu rezo a Deus por ela todas as noites para que encontre a paz, mas sei que há corações que escolhem viver no inverno, mesmo que seja verão. Hoje é meu aniversário de 73 anos. A casa está cheia, a música. Mateu está na churrasqueira, assando carne. Esse rapaz se revelou um presente de Antônio, do céu, para compensar seus erros. Luciana corre de um lado para o outro com bandejas de salgadinhos. O filho dela, já matriculado na faculdade com a bolsa que eu dei, a ajuda a servir. Olho minha bengala encostada no canto. Quase não a uso mais, mas gosto de tê-la ali. É meu lembrete. Me lembra o dia em que caí no chão e me quebrei. Me lembra a dor de escutar um "estamos ocupadas". Mas, sobretudo, me lembra que às vezes é preciso quebrar para conseguir se montar de novo, mas com peças melhores. Se eu não tivesse caído, continuaria sendo a velhinha submissa que esperava as migalhas de carinho das filhas. Se eu não tivesse caído, não teria conhecido a lealdade de Luciana. Se eu não tivesse caído, não teria encontrado minha força. Eu me levanto e pego minha taça de vinho. Todos se calam. Meus amigos, meus vizinhos, minha nova família. Atenção! Eu digo com aquela voz forte que recuperei. Quero fazer um brinde. Todos levantam seus copos. Pelas quedas, eu digo sorrindo. Porque nos ensinam que o chão não é o final. É só o lugar onde pegamos impulso para nos levantarmos mais alto. Saúde! Saúde, Dona Graciela! Gritam todos. A música toca de novo. É um bolero. Seu Anselmo me convida para dançar. Aguenta, Dona Graciela. Eu aguento tudo, seu velho. Eu mal estou começando. Eu danço. Me doem um pouco os joelhos, mas o coração está novo. Eu sou Graciela. Tenho 73 anos. Fraturei o quadril. Minhas filhas me abandonaram e foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, porque eu perdi quem não me merecia e encontrei quem me ama de verdade. E o mais importante, eu me encontrei. E você, que me escuta ou me lê, se sente que está sozinho, se sente que te tratam como um traste velho, levante-se, mesmo que doa. Levante-se e bata na mesa, porque a dignidade não tem data de vencimento. E a vida? A vida é muito curta para gastá-la com quem não tem tempo para você.